Olá, sejam muito bem-vindos novamente a mais um episódio aqui do podcast da M7 Consultoria, Treinamento e Desenvolvimento. Para quem não me conhece, sou Cristiano de Almeida, CEO da M7. Novamente estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, agradecendo aqui a presença de todos, a todos os novos inscritos no canal. Isso é maravilhoso, a cada semana aí crescem os inscritos no canal, também os comentários com críticas construtivas, isso nos ajuda bastante. Então, já agradecendo a todos aqui em nome da M7, vamos aos nossos recados iniciais. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, isso nos ajuda bastante, como tem feito aqui os novos inscritos. Também compartilhar os vídeos se fizer sentido para vocês, se for produtivo, e acionar o sininho de notificações. Também aqui no link da descrição você fica por dentro da plataforma da M7, a todo o conglomerado da M7, aos podcasts, aqui também em parceria com a Pod7, aqui nos nossos novos estúdios, enfim. Nos links da descrição você fica por dentro de todas as informações para que você sempre esteja antenado aí nas nossas novidades. Tem também a questão do marketing, você que quer anunciar aqui no nosso podcast o seu trabalho, a sua empresa ou aí um projeto que você tenha, também tem aqui no link da descrição, você entra em contato direto aqui com a equipe do marketing, perfeito? Espero que vocês tenham gostado também do QR Code que esteve aí também no nosso último vídeo, com um brinde exclusivo para vocês, onde vocês puderam também participar do nosso grupo no Telegram, um grupo fechado, onde nós damos dicas, né, sobre treinamento, desenvolvimento, liderança, inclusive o nicho aqui do nosso convidado de hoje, né? Já vou apresentar aqui o nosso nobre convidado. Então não marca bobeira e no final nós vamos aí te passar uma mensagem realmente motivadora, que hoje é o dia de falar de liderança, falar de motivação, então isso é muito importante. Sem mais delongas, estou aqui com Timerson Silva, palestrante e treinador. Timerson, seja bem-vindo, fique à vontade. Olá, Cristiano. É uma honra estar aqui e queremos falar um pouquinho hoje sobre liderança, né? Como você falou, motivação, e tem umas historinhas para contar. Perfeito, Timerson. Inclusive é muito bom aqui conversar não só com um empreendedor, mas também um profissional da área aqui, um colega da área de treinamento, desenvolvimento e gestão de pessoas, né? E liderança. Sim. Também. Cursos, né, para líderes, né? Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Timerson, então conte aí como foi a sua trajetória, como que você entrou nesse mundo aí de palestrante, de treinador, de liderança aí para líderes, né, que é bem difícil, né, aplicar, nós aplicamos muito na M7. Conta um pouco para nós aí nessa linha do tempo, na sua história profissional. Vamos lá. Bom, eu comecei a liderança já desde pequeno. Então, ainda adolescente, já trabalhei em supermercado, com 16 anos já fui promovido para subgerente. Com 20, ainda morava com meus pais, fui buscar minha independência, morar sozinho, comecei a trabalhar no varejo como vendedor e nisso, com 10 meses, fui promovido para subgerente. De lá para cá, foram 27 anos trabalhando no varejo de moda e, cara, vou falar uma coisa para você, eu aprendi do jeito se vira. A gente era jogado lá aos leões e tinha que aprender no se vira. E isso foi uma coisa que me doeu muito, porque naquela época a gente aprendia da pior maneira. Sim. Né? E no varejo, antigamente, era soco, bomba e gritaria. Com certeza. E então, o que acontece? Nos últimos anos, como eu trabalhava como regional de uma empresa de moda, trabalhei uns 5, 6 anos. Nesse tempo, eu comecei a buscar autodesenvolvimento. Então, aí fiz minhas formações, coaching, constelação, gestão empresarial. E hoje, eu trabalho mentorando pessoas. Né? Então, líderes que querem se desenvolver, querem ter mais resultados, querem desenvolver pessoas, porque antes, muitas pessoas eram jogadas, como eu falei, e não recebiam os cuidados necessários para que elas pudessem se desenvolver. Sim. Então, havia muita grosseria, falta de tato com os liderados, as pessoas não conseguiam atingir seus objetivos, acabavam saindo. Então, muitas pessoas que poderiam crescer nesse mundo, elas deixavam para trás por conta da convivência ruim que elas tinham. Né? Sim. Então, hoje eu busco ajudar esses profissionais. E você começou há quanto tempo? Você começou com quantos anos, você disse? Quanto tempo atrás? Cara, hoje eu tenho 47, comecei no varejo de moda com 20, então hoje tem 47, são 27 anos aí nessa labuta. E como você disse, foi até interessante, né, para aqueles que nos seguem, nossos inscritos no canal, sempre querem saber a história dos empreendedores. É muito importante, né? Até um pouco parecido com a minha também, a questão do... eu comecei em farmácia também, depois fomos aí para o setor de metalúrgica, depois para a logística, enfim. E você acaba desenvolvendo a liderança, né? E o que você disse também é muito interessante, que eu acho que isso acontece até hoje, tá? Nós vemos aí
nas questões de mentoria e também de consultoria das empresas, ainda, você já disse aí que são quase mais de 20 anos, né? E ainda continua essa mentalidade na empresa, não é isso? Então pega o funcionário, dá um treinamento ali, vamos dizer, básico do básico, joga ele ali na operação, joga ele ali na empresa e ele tem que se virar. Você, então, se especializou nessa área também de não só de treinamento, desenvolvimento, de acompanhamento dos profissionais no geral, ou você se consolidou mais para líderes? Então, eu tô nessa carreira faz, assim, pouco tempo, vou dizer assim. Porque até o ano passado eu ainda estava como regional, já estava fazendo um trabalho de desenvolvimento interno com algumas pessoas e com alguns amigos que me procuravam. E agora, no final do ano passado, que eu comecei a focar nisso. Então, hoje eu estou fazendo mentoria individual para alguns gestores que estão buscando crescer na carreira, melhorar a comunicação, atingir resultados, melhorar a produtividade. Recentemente fiz uma palestra para um grupo de lojas, bacana, que foi bacana. uma convenção que eles fizeram, então fiz uma palestra interna. Então, hoje eu ainda estou estruturando esse caminho. Então, faço essa consultoria para pequenas... O meu foco hoje são pequenos varejistas e líderes Sim. que estão buscando desenvolvimento. Porque, como a gente viu, né, as empresas elas tentam fornecer, mas nem sempre elas fornecem o que um coordenador, um gerente, Sim, um subgerente, verdade. um líder precisa. E, às vezes, eles têm lá uma universidade corporativa onde tem os treinamentos, existe um guia de regras, um código de ética, só que comportamento nem sempre é ensinável. É E o verdade. comportamento, a pessoa às vezes precisa sentar frente a frente com alguém para essa pessoa ouvir o que está limitando ela e como que está sendo esse dia a dia dela. E uma coisa muito interessante, né? Apesar de ter essa questão de 20 anos atrás, hoje ainda existe esse maltrato Sim. com os funcionários. Às vezes vem de cima e o gerente, o líder, não sabe lidar com essa situação e às vezes acaba repassando isso para a equipe. Isso é verdade. Então, nesse trabalho, eu acabo ajudando esse gestor, líder, a lidar com essa situação que vem para que ele saiba trabalhar isso da melhor forma e conduzir os seus liderados para poder conseguir resultados. Bacana, Timerson. Muito bacana o seu trabalho. A gente vai falar um pouco do seu trabalho também, como que você atua, onde nós podemos encontrá-lo aí nas redes sociais, na mídia. E é sempre bom, é sempre importante, né, os nossos seguidores, digamos assim, os nossos inscritos, aqueles que gostam do nosso trabalho, eles gostam muito de saber quando teve o insight, porque eles se inspiram muito aqui nos convidados, né, nos entrevistados. Quando que você teve esse insight? Você trabalhou no setor varejista, né? E você, pelo que você me disse, você já tinha ali um tino para liderança, já tinha uma liderança nata. Quando que você percebeu que você podia migrar, então, por exemplo, de trabalhar na empresa, vamos dizer assim, como CLT, né, e já adentrar neste mundo de liderança, de mentoria, você fez curso, como que foi essa transição? Vamos lá. Eu fiz as minhas formações em coaching e antes mesmo de fazer as formações de coaching, eu descobri que eu era coach. Quer dizer, depois que eu fiz as formações, eu descobri que eu já era coach. Por quê? Porque nesse processo de liderança, eu comecei a desenvolver minha equipe, comecei a entender. Eu dei muito soco em ponta de faca. Como eu aprendi da pior forma e eu também liderei da pior forma. Entendi, claro. Então, como líder, eu fui mais chefe do que líder no passado e depois aprendi o que é realmente a liderança. Hoje eu vejo a liderança como quebrar resistência para a equipe. Assim como aquele ganso que vai na frente ali quebrando e criando vácuo para a equipe, é o que um líder realmente deve fazer hoje em dia. Então, o que acontece? Nessa minha caminhada, liderando pessoas, desenvolvendo, quando eu passei a ouvir mais o que a minha equipe tinha para dizer, Sim. e às vezes eles nem sabiam o que tinham para dizer, eu comecei a entender que eu precisava me dar mais atenção para aquilo. E eu buscava, em 2017, eu estava contratando um gerente para uma unidade da regional que eu cuidava, e aí a minha analista de RH pegou e falou: Tim, esse candidato é bom, ele é coach. Coach? Naquela época eu ainda não tinha noção do que era coach. Aí, coach? Legal. Aí eu fui pesquisar o que era coach. Cara, que interessante. Vou estudar mais. Aí fui para um evento, depois eu fui para outro, e aí comprei as minhas formações, e aí de lá para cá foram quase 10 formações, Bacana. milhares de reais investidos. E aí eu vi que realmente a gente pode ajudar as pessoas, fazendo elas terem uma visão de mundo melhor, fazendo elas terem um entendimento sobre as outras pessoas. Que liderar não é mandar. Liderar Perfeito. é servir.
É estar ali, é ouvir, é cuidar, é direcionar, mas também dar liberdade para que as pessoas encontrem as saídas. E às vezes tem pessoas que querem apontar o caminho e falar, vai. E nem sempre é assim. Verdade. É muito interessante que você disse. Acho que é o caminho aí de todo, não só empreendedor, mas quem tem essa área de treinamento e desenvolvimento, comigo foi parecido também, né? A questão de achar que a liderança é só mandar. Eu costumo até brincar nos podcasts anteriores, até brinquei com isso. Mandar até meu filhinho de 1 ano e 8 meses manda, né? Inclusive, quando a pessoa se torna... O que acontece nas empresas até hoje, né? Nós trabalhamos muito com isso na consultoria. Então, coloca um profissional ali como líder de um setor, enfim, como supervisor, e não dá nenhuma formação para ele. Então, ele já fecha a cara e fala, não, só fechar a cara, não quero mais brincadeira, eu que mando agora, e não é isso, né? Tem a questão do chefe, que é importante também, mas para alcance de resultados tem que ser a liderança, né? E você já tinha essa questão do coach também, né? Você aprendeu o coach, que hoje, vamos dizer assim, eu pedi até sua opinião sobre isso, pode estar um pouco banalizado hoje, né? Mas tem profissionais sérios. E você teve esse insight, então, e outra coisa muito importante que você disse, a questão de investir. Você investiu em você, né? Em informações. Então, isso é muito importante, né? Aí você começou a trabalhar. Qual foi o seu primeiro case? Foi na empresa? Você começou a dar um treinamento sobre liderança, sobre a questão organizacional? Então, sobre liderança, comecei a atender alguns gestores e alguns amigos de outras unidades, de outras empresas. E, cara, assim, uma coisa que eu comecei a atuar foi a questão do perfil comportamental. Né? Então, tem líderes que são executores, outros são mais comunicadores, outros são mais planejadores e analistas. Perfeito. E o que acontece? Na nossa ignorância, a gente espera que o colaborador seja igual a gente. Sim. Teve uma época na minha vida que eu queria um monte de team dentro da loja. Meu apelido é team. Então, eu queria um monte de team. Só que se eu tivesse um monte de team, ia sair sangue ali, porque era tudo executor, faca na caveira e competidor. Entendi. E não queria perder. Então, o que acontece? Eu comecei a fazer essas pessoas a enxergarem mais essa questão de como liderar as pessoas, aproveitando as qualidades que elas mesmas têm. Sim, importante. Porque cada um tem capacidades, competências e habilidades distintas. E quando a gente, como líder, enxerga o poder da diferença, o time fica mais forte. Então, posso dizer que um grande case foi fazer os profissionais enxergarem mais essa questão de como eles podem liderar pessoas com personalidades diferentes e ter resultados extraordinários. E na sua opinião, qualquer pessoa pode ser líder? Qualquer pessoa pode ser líder, porque liderança é aprendível. Liderança pode ser desenvolvida. Liderança não é uma coisa nata. E muitas pessoas pensam que liderança é uma coisa nata. Existem pessoas que já nascem com essa característica. Se você parar para observar crianças, às vezes umas crianças de 2, 3 anos, elas estão brincando ali, daqui a pouco, vem cá, vamos fazer isso, não sei o quê. E a criança está ali já liderando. E só que um adulto, ele pode se desenvolver, ele pode ter a liderança e, independente se ele seja uma pessoa mais introvertida ou extrovertida, ele pode aprender a liderar da melhor forma, dentro da qualidade que ele tem e ter resultados também. Então, às vezes, algumas pessoas pensam, eu não sirvo para líder. Serve sim. Se você se permitir, você consegue. Que vai na questão também do investimento, do conhecimento, né? Exato. Inclusive, quando nós investimos na nossa formação, né? Eu sempre gosto de falar isso, tem muitas pessoas que falam assim, você gastou quanto? Não, você investiu quanto? Porque você investiu no seu conhecimento, né? E eu também não sei, eu gostaria de saber a sua opinião. Hoje tem várias pessoas, na verdade, que se dizem coach, diz que é liderança. Aquilo que o Timerson faz, eu faço melhor. Mas é aquela velha arrogância, né? Quem já passou pelo caminho sabe como é, que a experiência é a voz da razão. Como que você vê o mercado de coach hoje no Brasil? Cara, boa pergunta. O que acontece? Hoje existem diversas formações gratuitas. Sim. E aí, essas formações gratuitas, a pessoa que está dando essa formação fornece lá um certificado para a pessoa e a pessoa se vê como coach. Até aí, tudo bem. Se essa pessoa pegar esse conhecimento e trabalhar ali na esfera dela, um auto-coaching, ajudar ali a família, algumas pessoas próximas, até mesmo aplicar no trabalho, acho válido. Agora, complicado é quando essa pessoa considera isso acima
de um profissional que foi lá, investiu Exato. em faculdade, em graduação, pós-graduação, especialização, MBA, e ainda por cima cria conflito com outras áreas, com a psicologia, por exemplo. Exatamente. Então, o que acontece? O coach, ele é um profissional que, se dispor a ajudar alguém, ele consegue a fazer maravilhas. Só que, lógico, não é o coach que vai fazer milagre. É a pessoa que ele vai atender, o coach, no caso, que vai fazer a transformação. Coach não transforma ninguém. Quem se transforma é o próprio cliente. Então, eu investi bastante. Foram diversas formações. Fiquei mais de um ano. Eu comecei em 2018. E eu fiquei um bom tempo sem atender, sem me apresentar como coach. Por quê? Porque eu queria ter segurança para poder atender alguma pessoa. Perfeito. E às vezes algumas pessoas, eles vão lá, mete a cara, às vezes dá certo, às vezes abre umas caixinhas de Pandora. Coach, às vezes, a fé toca na área emocional, só que tem pessoas que precisam de um profissional mais qualificado. Exatamente. A menos que essa pessoa tenha essa formação. E às vezes o cara abre uma caixa de Pandora e é o que faz queimar o nome do coaching. Exatamente. Então, o coaching é uma especialidade voltada para resultados. Ela pode atender na área emocional se essa pessoa tiver habilidade nessa área. Sim. Então, um coach não pode chegar e falar, não, eu faço o que um psicólogo faz. Não, não faz. Exatamente. Inclusive, vocês podem procurar, vocês gostaram muito do podcast que nós tivemos com o Dr. Wellington, né? Que, inclusive, ele é coach e psicólogo. Então, ele sai na nossa frente, né? Com toda a propriedade. E você fez também muito, vamos dizer assim, trabalho de campo com a família, quando você começou, fazendo um coaching com a família, dando um conselho. Que eu costumo dizer, né? Até falo para minha esposa também que santo de casa não faz milagre, né? Já aconteceu isso com você, não? Cara, eu vou falar uma coisa para você, viu? Em casa é mais difícil. É como você falou. Não faz milagre. Porque o apoio, geralmente, ele não vem de quem está perto de você. Sim. Geralmente, ele não vem de quem está perto. E outro dia eu estava visitando uns familiares. E aí eu cheguei lá e... Primo, fala aí para mim, o que você acha de coaching? Coaching... esses caras aí que falam de motivação, tem uns picareta. Aí tá. Então, realmente tem uns caras assim. Como tem médico, Sim. como tem motorista, como tem várias outras áreas. Então, assim, infelizmente a gente vai encontrar picareta em todas as áreas. E aí, cara, comecei a falar ali, aí falei sobre perfis comportamentais, falei sobre linguagem do amor, falei sobre outras coisas. E aí a minha priminha, né, filha dele, estava lá ouvindo e falou, nossa, que interessante, não sei o quê. Nossa, eu estava sentindo isso mesmo. E aí daqui a pouco reuniu todo mundo lá na sala, até a sogra dele que estava preparando o almoço lá, chegou lá na sala e ficou lá de cantinho ouvindo. E nisso que eu fiquei umas 2, 3 horas falando, né? Caramba. Então eu entrei no flow ali e comecei a falar. E aí saí de lá com eles tendo uma visão diferenciada. Bacana. Então, e eu sou uma pessoa assim mais comunicadora. Quando eu começo a falar, eu não paro mais, né? Então eu tenho que tomar cuidado porque é normal. Quando eu tô assim falando, a gente começa a falar, uma coisa puxa a outra e aí vai. Isso é normal. Então você teve uma boa experiência, digamos assim, né? Nesse âmbito familiar. Sim, pode-se dizer que sim. Perfeito, é fantástico. Deste ponto em diante, você começou também a trabalhar com o coach, né? A questão do coach e a liderança. Aí você já disse que você faz também esses treinamentos, né? Para os profissionais em geral. E agora você também faz para líderes, né? Treinar líderes é mais difícil? Depende. Por que depende? Depende da abertura. Exatamente. Porque não tem como encher essa garrafa se ela estiver cheia. Da mesma forma, um líder que se acha cheio. Exatamente. Eu já fiz algumas palestras informais, onde eu estava falando ali para algumas pessoas que eu percebi algumas pessoas com brilho no olhar, prestando atenção em tudo, e algumas até anotando, Sim. Outras gravando, e ao mesmo tempo que eu vi pessoas ali meio que desdenhando. Tipo, já sei tudo isso.
Aí eu fico perguntando, será que sabe? Seja bem-vindo ao nosso mundo. Pois é, será que sabe? Porque o que acontece? Cara, não tem nada mais valioso do que aprender a fazer uma coisa que a gente já faz de uma forma diferente. Sim. E principalmente se ela for mais efetiva. E algumas pessoas perdem essa oportunidade por quê? Porque não se abrem a novas ideias. Exatamente. Eu costumo dizer que quando eu venho com uma fruta, uma maçã, e você vem com uma laranja, e nós trocamos, cada um sai dali com uma fruta. Só que quando eu venho com uma ideia e você vem com outra ideia, nós saímos dali com duas, que podem gerar 3, 4, 5, 10. Perfeito. Então, o que acontece? Quando a gente para ouvir outras pessoas, a gente aprende mais. Por mais que a gente ouça a mesma coisa, aquilo que a gente já sabe, pode ser que em dado momento eu perceba uma nova forma de abordar aquilo. Sim. E isso faz toda a diferença. Então, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa aberta ao conhecimento. Mesmo que fosse algo que eu já tinha conhecimento. Só que às vezes eu aprendi uma nova forma de fazer e às vezes uma forma de fazer mais rápido. Exatamente. Perfeito. Quando eu disse venha para o nosso mundo, é que nós lidamos com isso praticamente todas as semanas, né? É difícil. E assim, o direcionamento que nós temos, a orientação que nós temos na M7 é sempre ser sincero. Né? Às vezes nós somos sinceros até demais, mas o cliente gosta disso. E da questão da liderança é exatamente isso, né? Ninguém sabe de tudo. Então você vai dar uma palestra, um treinamento para líderes, realmente é olhando o celular, desdenhando, como você diz, aí você faz uma pergunta básica, como por exemplo, você está aqui por quê? Porque sua equipe não está performando, então você não sabe de tudo. Né? E arrogância também, não só para aqueles que se acham que já estão no caminho há muito tempo, mas como aqueles que estão iniciando. O que ele fez ali eu consigo fazer com a mão nas costas. Você já teve a experiência? Não. Então, é o trabalho também que você citou da questão da inteligência emocional, não é isso? Que é muito importante, né? Você trabalha muito essa área também da inteligência nos treinamentos? Sim, trabalho inteligência emocional porque hoje tudo é emocional. Com certeza. Tudo é emocional. Outro dia eu estava numa palestra lá para uma equipe de vendas e a primeira coisa que eu falei para o pessoal foi, aproveitando o gancho de uma apresentação anterior, foi a questão de que venda é emoção. Venda é emocional. Um cliente, quando ele chega na loja, ele já chega meio armado, meio na defensiva, porque ele já vê o vendedor como um predador. Exatamente. Então, o que acontece? Quando essa pessoa chega na loja ali, já na defensiva, e o vendedor vai como um predador, ele realmente acaba espantando esse cliente. Sim. E um líder, a mesma coisa. Hoje, um líder ele precisa fazer uma gestão, eu não digo uma gestão emocional, mas uma gestão dos sentimentos, porque a emoção é o quê? É uma reação química. Eu não tenho como eu controlar se eu vou produzir medo ou não. Eu posso produzir medo se eu começar a pensar em algo aterrorizante. Aí eu vou produzir medo, intencionalmente. Mas, se algo acontece que está fora do meu controle, eu vou sentir alguma reação. Seja raiva, seja tristeza, seja medo. E o que acontece dentro do ambiente de trabalho? O líder está sujeito a diversas situações. Seja um cliente que foi mal atendido ou não gostou do atendimento por algum motivo, problema com o produto, enfim. Seja por um funcionário que discutiu com outro por conta de uma venda, seja o parceiro dele ali dentro da loja, é um gerente, um subgerente que tiveram opiniões diferentes e um acha que vai ser o melhor para a operação naquele momento. Sim. E o que acontece? Se a pessoa não lidar com esse sentimento de uma raiva, por exemplo, ela pode perder o emprego, ela pode causar um grande problema para ela, para a empresa e para o cliente. Então, a gestão dos sentimentos é muito importante para que as pessoas tenham resultados. E quando a gente trabalha esse sentimento também na hora de colocar um objetivo, uma meta, por exemplo, porque quando um líder está passando uma meta para a equipe, geralmente vem a dúvida e o medo. Sim. E quando o líder tem habilidade para lidar com isso, ele consegue incentivar. Né? Colocar ali energia, colocar alegria, colocar a energia da raiva trabalhada para o positivo. Exato. Né? Não, a gente pode, a gente vai conseguir. Exatamente. E quando o líder consegue trabalhar isso, é muito bom. Eu lembro que, às vezes, eu recebi umas metas que, na hora que eu pegava a meta assim, meu Deus do céu, como é que eu vou bater essa meta aqui?
Eu respirava, ia tomar um café, aí eu anotava tudo que eu tinha de ponto positivo naquele mês. Aí, feriado, é isso, é aquilo, não sei o que, vai ter essa ação, não sei o que, chegou esse tal produto. Muito bom. Aí chegava lá na loja. Galera, ó, peguei a meta tá fácil, a gente vai conseguir. Quero saber de vocês agora, antes de eu falar a meta para vocês, o que vocês estão vendo de positivo nesse mês? Ah, vai dar para fazer isso, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. Okay. Vai acontecer isso, vai acontecer isso. Opa, não tinha anotado isso. Isso, eu também não. Legal. Galera, é nossa essa meta, vamos pra cima. Exatamente. Aí o pessoal já ficava energizado. A meta é X, vamos pra cima. Exatamente. E, cara, era muito bom. Então, assim, emoção é o que faz a gente se mover, né? Sim. Tanto que é emovere, né? Então, quando a gente trabalha a emoção de forma assertiva, os resultados vêm. Fantástico, né? São boas lembranças. Também tenho boas lembranças dessa época aí do treinamento e desenvolvimento em si, das equipes, das operações. É fantástico. Timerson, quais são os seus campos de atuação no momento? Quais são os seus planos para o futuro, agora esse finalzinho de 2022, para 2023? Como que está? Então, hoje eu estou montando uma mentoria para líderes, né? Quero atender gestores de loja. Bacana. Estou para lançar aí o mês que vem. Mês que vem também estou indo para... Tem uma palestra agendada numa empresa, não posso citar o nome. Sim. É um treinamento. Também estou fazendo mentorias individuais e em grupo, né? No meu Instagram tem um link lá para quem quiser saber um pouco mais. E então, assim, ajudo pessoas que estão querendo melhorar a liderança ou estão querendo melhorar o seu relacionamento em casa. Porque, como eu disse, linguagem do amor, às vezes tem muitas pessoas Bacana. Que se desentendem e o problema não está num ou no outro, só está na comunicação que eles estão tendo. Então, eu ajudo pessoas. O que a gente faz hoje salva vidas. Eu costumo dizer que palavras que salvam. É verdade. E quais são os planos para o futuro? Você pretende expandir? Nós vamos deixar aqui no link da descrição aqui todo o trabalho do Timerson, todo o know-how dele aí para que vocês possam entrar em contato, possam conhecer um pouco do trabalho. Você tem algum projeto para o futuro, expandir? Eu estou desenhando algumas coisas aí com alguns amigos, ainda não tem nada definido, mas a ideia é justamente atuar aí com palestras, com desenvolvimento e treinamentos para lojistas, varejistas e para desenvolvimento de liderança e de times de vendas. Perfeito, Timerson. Eu agradeço a sua presença aqui hoje, tá? Fica aqui o convite para que você retorne uma outra oportunidade para nós continuarmos esse bate-papo que realmente é muito interessante para mim e mais interessante ainda que nós somos da mesma área e também que você possa, já faço o convite aqui para você, se você quiser também utilizar a plataforma da M7 para poder fazer os seus trabalhos ou conhecer um pouco, será muito honroso para nós, acho que falo aqui em nome da M7 nesse sentido. Será uma honra para mim também. Antes de nós concluirmos, gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles que não só querem entrar nessa área de liderança, ou querem empreender, ou também falam, poxa, eu acho que eu quero ser um líder, eu acho que eu tenho uma aptidão, ou quero aprender. Qual o conselho que você daria? O conselho que eu daria para um líder. Um líder, ele não depende de suas ações. Ele depende das ações de sua equipe. Então, esteja aberto a ouvir o que a sua equipe tem, porque eles podem ter boas ideias e essas ideias podem fazer a sua liderança se elevar a níveis inimagináveis. Perfeito, Timerson. Eu não falaria melhor. Perfeito. Já fica a mensagem aqui para vocês. Vocês sempre pedem as mensagens motivacionais no final. Eu sempre deixo aqui a cargo do convidado. Obrigado novamente pelo ter aceitado o nosso convite e aguardo você aqui futuramente, assim que as agendas possibilitarem. Obrigado, foi uma honra. Obrigado, Timerson. Sucesso. Para nós. Todos vocês que ficaram aqui até o final, com certeza gostaram, com certeza que vão querer aí que se estenda mais. Já fiz o convite aqui para o Timerson, ele irá voltar, assim como também o nosso colega de profissão, não vou dizer colega de profissão, porque ele é coach e psicólogo também, o Dr. Well, que sabe nós fazemos aí um programa, aí, um podcast com mais coaches, né, para conversar sobre isso com o psicólogo, que é sempre bom. Que o Eterno abençoe a vida de todos. Não se esqueçam dos recados iniciais. A novidade eu vou deixar no link, não vou falar agora, para que vocês possam olhar aí os links da descrição. E aguardo vocês aqui no nosso próximo podcast da M7 Consultoria.